Você consegue se lembrar da última vez que se sentiu genuinamente vivo? Ou só se lembra da tentativa de se sentir assim? Será que a sua alma está doente? Ou será que ela apenas enjoou das mentiras que você tem contado a si mesmo? Pense nisso. Chega um momento na vida de muitas pessoas em que elas esbarram em algo estranho, algo que não viram chegar. É aquele instante em que as coisas que antes davam prazer simplesmente perdem o gosto. Aquilo que costumava deixar você animado, as atividades que enchiam seu peito de entusiasmo, de repente parecem perder a cor. A música não emociona mais. A comida parece não ter tempero. Estar com amigos parece algo vazio, quase um teatro. Até mesmo as paixões que você considerava fundamentais, ler, caminhar na natureza, criar coisas novas, tudo isso fica plano, cinza, sem aquela faísca que fazia a vida parecer valer a pena. E claro, quando isso acontece, o medo toma conta. Você olha para si mesmo e acha que algo terrível aconteceu. Você logo conclui que está com algum problema grave. Estou deprimido. Estou doente. Meu cérebro parou de funcionar direito. Ou então pensa que virou uma pessoa amarga, que a vida o gastou e que você perdeu para sempre a capacidade de sentir alegria. Você se pergunta, com um desespero real: o que houve comigo? Por que não sinto mais nada? Mas preste atenção no que vou dizer agora e pare de se sentir uma vítima por um minuto. E se essa perda de alegria, essa sensação de que tudo está chato, não for um problema? E se esse estado que parece o fim da linha for na verdade um novo começo? E se o desaparecimento da alegria como você a conhecia for apenas a vida abrindo espaço para algo diferente? Algo que você ainda não enxerga porque está viciado em procurar as velhas emoções, a velha agitação. Deixe-me explicar o que realmente está acontecendo. A maior parte do que chamamos de alegria ou prazer na vida comum é, na verdade, apenas alívio. É satisfazer uma falta, é coçar uma coceira. Você sente fome, você come e sente prazer. Mas note a armadilha. O prazer depende da fome. Sem a fome, comer é apenas uma tarefa mecânica. Você se sente sozinho, alguém lhe dá atenção e você fica feliz. Mas essa felicidade depende da sua solidão. Sem a carência, a atenção do outro não mexeria com você. Era isso que o Buda queria dizer quando falava que a vida é sofrimento. Ou melhor, insatisfação. Não que tudo seja horrível, mas que esse ciclo eterno de querer e ganhar, de sentir falta e preencher, é instável. É baseado na sensação de que algo está faltando, de que você não é suficiente como é. Passamos a vida correndo atrás desses pequenos momentos de alívio e chamamos isso de felicidade. Mas isso é apenas uma pausa no desconforto. É como alguém bater na sua cabeça com um martelo e depois parar. Você sente um alívio enorme. Mas a pergunta que ninguém faz é: por que você estava deixando alguém te bater com um martelo? O que está acontecendo com você é que você começou a enxergar a verdade por trás desse jogo. Você percebeu, talvez não com a mente, mas lá no fundo, que todos esses prazeres que você perseguia eram apenas formas de fugir do desconforto. E uma vez que você entende o truque, a mágica acaba. As velhas alegrias não funcionam mais. Coçar não resolve porque você percebeu que é você mesmo quem cria a coceira só para sentir o prazer de coçar. É como um viciado que usa drogas para se sentir normal, sem perceber que a droga criou a necessidade dela mesma. O alívio é só a interrupção da abstinência. Você viu o padrão. E agora, o castelo de cartas desmoronou. O prazer perdeu a graça porque a ilusão foi revelada. Você entendeu que estava apenas fugindo de si mesmo, fugindo do momento presente, fugindo da realidade. Então, aqui está você, preso nesse estado estranho. Os velhos truques falham. O que antes excitava, agora é indiferente. Você perdeu a capacidade de se distrair, de fugir da sua própria pele através de sensações. E isso parece morte. Parece que sua alma foi embora. Você se sente um fantasma cumprindo tabela na vida.
Mas entenda o seguinte: isso não é um fim, é uma transição. É o espaço entre o jeito velho de viver e um jeito novo que você ainda não descobriu. Você está no intervalo, e o intervalo assusta porque não há onde se segurar. O velho caiu e o novo ainda não nasceu. Vou usar uma comparação para você entender melhor. Imagine que você viveu a vida toda num quarto iluminado apenas por velas. A luz fraca cria sombras nas paredes que se mexem e fascinam você. Você passou anos entretido por essas sombras, achando tudo muito interessante. Essas são as alegrias comuns. Elas parecem reais, mas são apenas sombras criadas por uma luz fraca. Agora, imagine que alguém abre a porta e a luz forte do sol entra no quarto. No começo, a luz é tão forte que dói. Você não enxerga nada, tudo fica branco. E aquelas sombras interessantes que divertiam você sumiram. A luz real acabou com elas. Sua reação imediata é: isso é horrível. Perdi tudo. O mundo ficou sem graça. Mas você não está vendo direito. Seus olhos ainda não se acostumaram com a luz do dia. Quando se acostumarem, você vai ver que não perdeu nada. Ganhou tudo. Você está vendo a realidade, não as sombras. Mas é uma riqueza diferente. Não é entretenimento. Não é um show. É exatamente isso que acontece quando nada mais traz alegria. O show de sombras acabou, mas você ainda não aprendeu a ver na luz do sol. Você está ofuscado. E esse período de ajuste pode demorar. Não adianta ter pressa. Seus olhos têm o tempo deles. A reação comum nessa fase, e eu sei que você tentou isso, é tentar desesperadamente trazer as velhas alegrias de volta. As pessoas se jogam em novos hobbies, novos relacionamentos, novas viagens, tentando forçar a faísca a acender. Ou buscam coisas mais fortes, som mais alto, experiências radicais, como alguém que perdeu o paladar e enche a comida de pimenta para sentir algo. Mas isso não funciona. Na verdade, só piora, porque o que você precisa agora não é de mais estímulo, é de menos. O que você precisa é parar de correr, parar de tentar preencher o vazio. O que é necessário é simplesmente ficar com o que está aí, sem tentar transformar isso em outra coisa. E aqui acontece algo extraordinário quando você para de lutar. Quando você desiste de fabricar alegria falsa, descobre que existe algo ali que sempre esteve presente, mas que você nunca notou porque estava ocupado demais correndo atrás de prazer. Não é alegria no sentido antigo. É mais uma sensação de que está tudo bem. Um sentimento de fundo de que tudo está certo, exatamente como é. As velhas alegrias dependiam de contraste. Momentos bons contra momentos ruins. Mas esse novo estado não depende disso. Ele está lá o tempo todo. É como descobrir que você passou a vida correndo pela casa procurando algo e de repente percebe que o que procurava era a própria casa. Você já estava nela. Você é ela. Agora, preciso te alertar. Quando digo que está tudo bem, sei que soa chato para quem é viciado em drama como você. Você deve estar pensando: é só isso? Só estar ok? Que tédio! E você está certo. Não é emocionante como a montanha-russa de antigamente. Não tem picos de euforia. Mas entenda, a euforia cansa. O drama esgota. Viver perseguindo o auge o tempo todo destrói você. Você tem momentos breves de intensidade e longos períodos de desânimo. Você está viciado na agitação. O que você perdeu, na verdade, foi o vício nessa agitação. E como qualquer viciado em abstinência, você se sente mal, sente-se vazio, morto. Mas o que você está sentindo é a ausência de barulho. E no começo, a paz parece morte para quem só conheceu a guerra. Conheci um homem que era pura energia, sempre fazendo algo, viajando, colecionando experiências. Até que parou. A vida perdeu o gosto para ele. Ele achou que tinha acabado. Mas um dia, sentado no jardim sem fazer nada, ele percebeu que estava completamente contente. Não excitado, contente, presente.
Ele entendeu que toda aquela correria era medo. Ele tinha medo de simplesmente estar ali. Ele enchia a vida de barulho para não ouvir o silêncio. E agora que o barulho parou, ele descobriu que o silêncio não era vazio, era cheio de vida. É para isso que estou apontando. Quando nada mais traz alegria do jeito antigo, é um convite para viver de um jeito diferente. Não os altos e baixos, mas algo constante. Só que você não pode forçar isso. Tentar fazer acontecer é a melhor maneira de impedir que aconteça. É como tentar dormir. Quanto mais força você faz, mais acordado fica. Você tem que se render. Tem que aceitar não saber. Aceitar esse vazio aparente. Eu sei que é difícil. Temos pavor do vazio. Achamos que o vazio é o fim. Mas o vazio é potencial. É o espaço onde o novo pode nascer. Enquanto você estiver cheio de desejos e tentativas de recuperar o passado, não cabe nada novo. Você precisa ficar vazio. Não de um jeito ruim, mas vazio como uma tigela pronta para receber. Eu sei que não era isso que você queria ouvir. Você queria uma fórmula para voltar a ser feliz como antes. Mas não posso te dar isso, porque o que você vive não é um problema para resolver. É um processo para atravessar, como uma lagarta virando borboleta. A lagarta acabou. Ela não pode voltar a ser uma lagarta feliz. Mas ainda não é borboleta. É apenas uma massa informe dentro do casulo. E se essa massa pudesse pensar, estaria desesperada. Você é essa massa agora. E estou te dizendo, não é um erro. Aguente firme. Não tente fugir. Não tente inventar alegrias falsas. Fique com essa falta de cor. Aos poucos, no tempo certo, algo vai mudar. Não para trás, mas para frente. Uma nova maneira de viver que encontra satisfação no simples fato de existir. É o que os sábios sempre disseram. Não um êxtase constante, mas uma paz profunda que continua mesmo quando as coisas dão errado. As velhas alegrias eram como tentar melhorar um pôr do sol jogando tinta nele. A nova visão é perceber que o pôr do sol já é perfeito. E você também. Mesmo sentindo esse vazio. Mas repito, você não pode conquistar isso. Qualquer esforço te afasta porque esforço implica que falta alguma coisa. Isso só vem quando você para de tentar. Quando você se entrega. Então, o que fazer enquanto isso não acontece? Você faz o básico. Escove os dentes. Coma. Trabalhe. Mas faça sem esperar que essas coisas te façam feliz. Faça porque é o que tem para hoje. Com uma aceitação neutra. Observe como você se sente sem julgar, como quem olha nuvens passando. E pare de comparar. Pare de comparar o agora com como você se sentia antes, ou com um futuro imaginado. Talvez, só talvez, a razão pela qual nada te traz alegria é que você ficou grande demais para essas alegrias pequenas. Você amadureceu e os brinquedos antigos não servem mais. Uma criança adora doce, um adulto precisa de mais. Chega um ponto em que a gente vê através de tudo isso, e então você sobra apenas com a existência, com o fato nu e cru de estar vivo. Isso pode parecer nada comparado à empolgação do passado, mas é tudo. É a base de onde tudo vem. É o que sobra quando a busca acaba. É plenitude, mas é tão simples, tão comum, que sua mente viciada em drama não percebe. O que você está sendo convidado a descobrir é que não há nada mais especial do que isto. Este momento, esta respiração. Não porque é gostoso, mas porque é real. Portanto, não se desespere. Você não perdeu a capacidade de sentir. Você perdeu o vício em um tipo barato de emoção. E nessa perda, existe uma porta. Atravesse essa porta, não tentando empurrar, mas ficando quieto o suficiente para perceber que você já está do outro lado. Você sempre esteve. Só estava ocupado demais procurando para notar. Agora você não tem nada a buscar. E isso não é uma perda. É o maior presente que você poderia receber. Se você ainda está ouvindo a minha voz,
Isso significa algo importante. A maioria das pessoas já foi embora. A maioria desligou no momento em que a dopamina barata acabou. No momento em que eu disse que a felicidade que elas buscam é uma mentira. Elas voltaram para o carrossel de distrações. Mas você ficou. Você suportou o desconforto da verdade. Isso prova que, embora você se sinta vazio, existe uma força aí dentro que está cansada de mentiras. Você não é mais a lagarta. Você é o que sobrou depois que as ilusões queimaram. Pense nisto. Você quer ser feliz ou você quer ser real? Porque raramente você pode ser os dois ao mesmo tempo. A felicidade é um clima passageiro. A realidade é o céu onde o clima acontece. Se o vazio que você sente é o preço para acordar do transe coletivo, será que não é um preço barato a se pagar? Talvez o silêncio que tanto o assusta não seja a ausência de vida, mas a presença ensurdecedora da sua própria liberdade. Você suporta a liberdade de não precisar de nada para estar completo? Se você entendeu, se sentiu isso nos ossos, eu quero que você deixe uma marca agora. Não seja um espectador passivo. Escreva nos comentários a frase: "Eu sou a casa". Faça isso como um código. É o sinal de que você parou de correr de cômodo em cômodo procurando o que já é seu. E se inscreva no canal e aperte o botão de curtir, não para agradar o algoritmo, mas como um ato de pura rebeldia. O mundo quer você dormindo, viciado e insatisfeito. Dar esse like é levantar a mão no meio da multidão de sonâmbulos e dizer: "Eu estou acordado, eu vejo o jogo". Faça com que essa mensagem chegue a outros que estão perdidos no escuro. Agora, se você quer ir além da teoria, se você quer parar de brincar no raso e se comprometer com essa visão de mundo, torne-se membro do canal. Não faça isso como uma doação. Faça como um pacto. Um pacto de que você está disposto a ouvir o que ninguém mais tem coragem de dizer. É para quem quer o diagnóstico completo, não apenas o remédio para a dor. E lembre-se, a busca termina onde você começa. Você não é o caminhante. Você é o caminho.